Antigamente, quando você não tinha Netflix, você queria assistir um filme, você ia na locadora e tinha tanta variedade assim de filmes para você locar. Ou você assistia na Globo, né? O que passava lá. Exatamente. Assim, a Globo decidia por você. Sim. Né? O que passava na tela quente, a gente ficava no início do ano, né? Nossa, quais são os filmes que vão passar e tal. Existia ali uma instituição que definia para você. Chega uma Netflix, por exemplo, aí você fala, que maravilha, agora eu posso escolher. Mas aí você abre e vê todos aqueles filmes e séries e você fala, o que eu assisto? Tem gente, inclusive, que fala, eu perco mais tempo escolhendo do que assistindo o filme. Sim. Chega um determinado momento que eu falo, vou assistir nada não. E desiste, né? E vai dormir. Acontece mesmo. É isso, porque você tem uma liberdade muito grande. O excesso de liberdade, ele traz consigo o efeito colateral da desorientação. Né? Então você não tem mais parâmetros muito claros de como agir. O que, digamos assim, o nosso contexto sociocultural passa para a gente como mensagem geral você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher a identidade que você quiser. E isso... Você pode escolher até o sexo, né, que você quiser. Até o sexo que você quiser. Você não é mais obrigado a se submeter à sua anatomia biológica. Né? Então, nesse sentido, você está por sua conta e risco. Não tem mais uma instituição para você culpar, como existia na época do Freud. Vamos culpar a igreja, vamos culpar... culpar os pais. Os pais. Não existe, né? Porque você está livre para poder escolher o que você quiser. Isso traz uma desorientação. E junto com isso, junto com essa desorientação, essa falta de parâmetros claros sobre o que eu tenho que fazer, contra quem que eu tenho que lutar, qual que é o meu adversário na vida, digamos assim, contra o qual eu tenho que me insurgir, você não tem esses parâmetros, mas, por outro lado, você tem uma cobrança muito grande. A cobrança pelo sucesso, né? A cobrança por um corpo perfeito, a cobrança por bater meta. Eu escrevi um texto há algum tempo atrás falando sobre isso, que a ansiedade, o excesso de ansiedade, ele é, na prática, produzido pelo contexto contemporâneo. Porque pensa o seguinte, se eu tenho um colaborador na minha empresa, eu sou uma empresa grande que trabalho com metas, né? Então, assim, tem que vender tantos carros, tem que vender tantos sapatos, você tem que atingir tal desempenho, você tem as metas. Hoje em dia, praticamente todas as empresas grandes trabalham com meta. Sim. Aí você tem as metas. E o que é a meta? A meta existe aqui um parâmetro que eu espero que você cumpra, né? E se você não cumprir, tem uma penalidade. Seu salário pode ser menor, você vai ter dificuldade para subir de carreira aqui, né? Nesse sentido, se eu tenho um funcionário na minha empresa que ele é um cara de boa, relaxado, tranquilo, é um cara que fala assim, não, essa meta tá aí, mas se eu conseguir bem, se eu não conseguir, amém. Tá tudo bem. Isso, tá tudo bem. Esse cara não vai ser um bom funcionário para você, porque ele não vai correr atrás da meta. E você precisa justamente de funcionários para correr atrás da meta, porque quando eles atingirem a meta, como diz a Dilma, atingiu a meta, você dobra a meta. Dobra a meta. Né? Então, você precisa de funcionários que estejam ansiosos, ou seja, com medo de não atingirem a meta, para eles correrem atrás e conseguirem atingir, porque assim a empresa vai crescendo. Né? Então, de certa forma, a ansiedade é necessária para a expansão daquele negócio, digamos assim. Sim. Né? Então, eu vejo todos esses fatores presentes, sabe, no contexto contemporâneo. Não tem uma causa única, mas você tem um cenário todo que favorece essa epidemia, né, vamos dizer assim, de ansiedade, de distúrbios psíquicos. Né? E aí a depressão, né? Como é que a depressão entraria?
Porque você tem a ansiedade. A ansiedade, no final das contas, assim, a gente faz uma diferenciação técnica entre ansiedade e medo, mas no final das contas, na maioria das vezes, a gente usa ansiedade como eufemismo para medo, né? A gente pode até dizer que a gente vive uma era do medo. O medo de não conseguir dar certo, o medo de não fazer sucesso, o medo de não conseguir ter um corpo que eu suponho que seja o corpo desejável. E como a gente nem sempre consegue, na maioria das vezes a gente não consegue, a gente fracassa, a gente tem as nossas limitações, uma hora você cansa. É até um autor que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, em que ele defende a tese de que essa é uma experiência muito comum no mundo contemporâneo e associa isso à experiência da depressão, ao cansaço. Você corre ansioso para conseguir atingir a meta, o sucesso, o corpo perfeito, mas chega uma hora que você cansa de correr, porque está sempre mais além de onde você chegou, né? E aí você cansa e se deprime. A depressão, ela revela um pouco esse excesso de liberdade junto com um excesso de cobrança por uma performance, sabe? Eu acho que a coisa se situa por aí.